Oi pessoal, tudo bem? Olha aí, vamos começando o ano de 2022, então sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu quero desejar a todos um ano de muita paz, de muita alegria, de muita saúde e de muita disposição para a gente desfrutar dessas coisas maravilhosas da vida e uma delas, a leitura, que é o que nós fazemos aqui nesse canal. Então, gente, para começar o ano de 2022, eu quero fazer com vocês uma retrospectiva para a gente relembrar aí as principais leituras. Então eu selecionei 8 livros para a gente falar sobre hoje e 4 deles foram escolhidos por vocês. 4 livros que vocês mais gostaram, então a gente vai começar por essa pequena seleção e depois eu falo daqueles outros 4 que eu também gostei de ler, que foram mais impactantes para mim durante esse ano. Bom, então vamos lá. Olha só, gente, a primeira leitura escolhida por vocês é o grande livro do grande Dostoiévski. Então a gente falou aí sobre Crime e Castigo. Para mim foi uma leitura bem do comecinho do ano, para vocês a resenha saiu mais para o final, porque como eu falei lá no vídeo, que tem aqui, ó, link aqui embaixo, esse livro foi muito impactante, foi muito impressionante para mim. Então eu demorei um pouco para processar e um pouco para fazer a resenha. Que a gente vai ter aqui a história de um assassino, de um criminoso. Então a gente vai conhecer aqui o Raskolnikov e ele vai então premeditar e cometer um crime e depois a gente vai acompanhar então o castigo. Eu costumo dizer que esse é um livro grande de formação de caráter, ajuda a gente a construir ou a gente a entender o caráter das pessoas, não das pessoas em todos, porque nem todo mundo é um criminoso, né? Eu não sou, por exemplo, mas assim, ajuda a gente a entender alguns processos do pensamento das pessoas, né? Então é muito importante para a gente de repente ter uma noção de perspectiva de vida, de conceitos aí que norteiam a vida das pessoas, enfim, é muito interessante. Eu acho que é uma leitura que todo mundo deveria fazer, né? Porque é muito importante para a gente olhar com esse olhar um pouco, de repente, mais sensível para algumas necessidades humanas, não a do crime, obviamente, mas outras que também vão aparecer aqui no livro. Então, Dostoiévski foi o nosso grande autor desse ano, né? A gente teve 2 escolhas desse autor, eu acho que isso aí prova que a gente está falando de um dos principais escritores da literatura mundial. Muito bem. Então, depois disso, né, na sequência aí, mais pro meio do ano, mais ou menos, a gente teve O Vendedor de Passados. Esse também foi escolhido por vocês. E aqui, gente, tem uma história incrível de um homem que construía passados. Então, a pessoa queria mudar de nome ou ela tinha essa necessidade de ter um passado e aí ele constrói isso de uma forma bastante minuciosa e tão verdadeira que as pessoas acabam acreditando, então, nesse passado, certo? Então, gente, aqui a grande crítica esse passado que nós temos, né? Esse passado histórico que nos contam e que recontam, ele é verdadeiro até que ponto? Certo? Então é muito interessante a gente pensar nisso nesse livro. Essa questão é muito importante para nós que somos aqui da América Latina, né? Temos aí um passado um pouco complexo na questão da exploração de terras, de pessoas, de seres humanos. Então, assim, vale super a pena a leitura porque vai trazer essa reflexão pra gente. Muito bem. Depois disso, então, mais para o final do ano, escolhemos aí, ó, literatura brasileira, Clarice Lispector. Essa foi uma indicação para os meus alunos do 2º ano, certo? Então a gente fez essa leitura em sala e aí a partir disso fizemos várias discussões. Isso foi muito interessante porque a gente consegue, a partir da figura da Macabeia, né, perceber também o quanto existem pessoas esquecidas, o quanto existem pessoas abandonadas nesse mundo, nesse país, principalmente no nosso país, né? E aí a gente consegue, então, se sensibilizar um pouco, né? A Macabeia era tão triste, tão sofrida, tão coitada, que ela nem tinha essa percepção, ela nem sabia o que era isso, ela nem sabia que ela era tão triste. Então aqui nessas páginas, né, curtinhas de uma autora tão importante para nós, a gente tem uma grandeza e uma profundidade muito interessante. Esse é um livro que, inclusive, eu recomendo para quem quer começar a ler Clarice Lispector. Por quê?
porque não é fluxo de consciência, então é um pouco mais fácil de ler. E mesmo não sendo fluxo de consciência, a gente não perde a grandiosidade da escrita dessa grande autora do Brasil. E para finalizar os escolhidos por vocês, a gente tem mais um do Dostoiévski, Sonho de um Homem Ridículo. Essa foi a última resenha do ano de 2021. Eu coloquei lá para vocês e foi bem interessante, né? A gente teve aí alguns comentários a partir disso, e a gente então aqui consegue perceber uma outra questão humana, que é justamente essa questão aí daquelas podridõezinhas que nos corrompem, como ego, como inveja, luxúria, tudo isso que corrompe a sociedade, né? Que tira o lado bom da sociedade. A gente vai ter essa construção aqui. É uma história bem curtinha, gente, vale super a pena, e eu acho que é muito importante para a gente pensar, então, talvez nessas questões que nos acompanham aí enquanto seres humanos. Belezinha? Essa então foi a escolha de vocês, né? Foram as escolhas, e eu fiz aqui uma escolha com 4 outras obras que me marcaram muito. Então eu vou começar pela primeira do ano, que foi a primeira leitura também com os alunos. A gente leu O Senhor das Moscas, do William Golding. A gente tem aqui uma estratégia, né? Escolher esse livro não por acaso, então eu fiz uma releitura com eles. Esse livro é bastante impactante, porque a gente vai ter aqui um avião cheio de meninos que vai cair numa ilha deserta, e esses meninos, a partir disso, eles vão ter que construir uma espécie de sociedade para sobreviver, então, nesse mundo aí tão selvagem, né? Mas eles são meninos muito pequenos, e aí a gente vai ter então uma espécie de experimento. Experimento em que sentido? Como é que a gente sobreviveria? Como é que os humanos reagiriam ao fato de não ter mais os elementos que constituem uma sociedade? Quais elementos, por exemplo? Né? A questão da higiene, bem simples, mas bastante simbólico aqui dentro dessa obra. Além disso, a gente tem também a falta das leis, né? Quem é que governa, quem manda, quem faz isso, quem faz aquilo, para onde a gente vai, o que a gente faz. Então, sem isso, a coisa fica meio doida, né? Diria assim. Então, eu acho que vale muito a pena. Vou deixar o link aqui também, junto com as outras, para vocês darem uma olhada. Esse livro é incrível, é parte da literatura mundial e faz a gente pensar muito sobre a importância de uma organização social que nos direcione aí em alguns aspectos, certo? Então, para mim, foi muito impactante essa leitura. As próximas que eu escolhi, elas são um processo inverso. Não fui eu quem indicou para os alunos. Foram os alunos que me indicaram, porque a gente em sala de aula sabe que a gente não sabe de tudo e os alunos têm muito a oferecer. O Sol é para Todos, da Harper Lee, foi uma indicação dos alunos. Eles pediram para ler, sugeriram, toparam. Foi muito legal, porque Harper Lee é uma das principais autores norte-americanas, é considerada uma leitura importantíssima nas escolas dos Estados Unidos, porque trata do racismo, né, de uma forma super impactante, né, de uma forma super, eu diria até talvez um pouco pesada, né, mas que mexe com a gente. Então, assim, faz a gente olhar para o outro de uma forma mais sensível. Eu não sabia que essa autora existia. Eu sei que é uma falha de uma professora de literatura, mas então os alunos me contaram sobre ela, me mostraram, e foi incrível. Então aqui uma bela discussão para a gente fazer sobre o racismo, uma mazela social, um problema social que nos acompanha aqui na nossa sociedade de uma forma tão triste e tão cruel. Então, leituras como essa podem sensibilizar os alunos, podem mostrar um outro lado para os alunos e fazê-los, de repente, quebrar isso, né? É nessa perspectiva que eu trabalho em sala de aula, imaginando que, de alguma forma, essas leituras possam tocar os alunos e fazê-los cidadãos melhores para o nosso mundo. Essa é a minha forma de construir um mundo melhor, tá? E aí, gente, o outro que me indicaram, as meninas me perturbaram para ler, hein, gente? Ó, O Trono de Vidro foi teve o maior fã-clube, né? E eu tive que ler contrariada, porque, ó, eu sou um ser humano, eu tinha um pouquinho de preconceito também, e as meninas me perturbaram bastante até que eu comprei e fiz a leitura, e foi incrível. Aqui a gente não tem uma história de princesinha cheia de nhenhenhé, não. A gente tem uma história de uma moça, de uma mulher muito forte, uma figura feminina que tem muito a nos ensinar, sabe? Que nos mostra algumas coisas para essa sociedade nossa que é tão cruel às vezes com a figura feminina, né? Então foi incrível, eu agradeço
agradeço muito as meninas que não me deixaram passar o ano sem ler. Eu prometi que leria, mas não foi possível, porque eu sou uma professora sobrecarregada também, então não dá para ler tudo que eu gostaria, infelizmente. Bom, mas quem sabe em 2022 a gente faça aí pelo menos mais uma leitura dessa como que a gente chama? Esqueci, gente. Dessa trilogia, não, enfim, dessa sequência de livros tão legal e que me conquistou bastante. E para finalizar, então, mais um que quebrou paradigmas, mais um que quebrou preconceitos. Eu tinha lido, gente, um outro livro do John Green, não tinha gostado, então tava um pouco assim com o autor. Esse veio numa caixinha de clube literário que eu participo, e aí eu falei, vou ler um pouquinho, né, vamos dar uma chance, pelo menos umas 20 páginas, 50 páginas, e eu não parei mais, porque Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra, é uma leitura incrível. A gente tem aqui uma obra que vai trazer uma sequência de crônicas curtas, mas que fazem a gente pensar em tantas coisas e nos tiram dessa realidade que às vezes é tão pesada, né? Então é um livro super necessário, me ajudou bastante aí, me deu um fôlego nesse momento de pós, meio, durante pandemia, nem sei como chamar isso, o ano de 2021 foi bem estranho, mas foi um livro que me ajudou muito, foi um livro incrível, eu recomendo muito. Olha, gente, é um super presente, viu? E eu acho que vale muito a pena, as pessoas aí que receberem vão gostar bastante. E é isso, gente, essas foram as 8 grandes obras escolhidas para esse ano, e eu quero muito agradecer vocês porque foram 40 resenhas feitas durante esse ano, foram mais de 2.000 visualizações, foram mais de 200 inscritos. Para mim, esses números são incríveis, porque eu jamais pensei que eu pudesse usar esse espaço da internet tão democrático para ajudar vocês, tá? Então eu espero que vocês continuem comigo em 2022, espero que a gente consiga trazer aí várias leituras legais, várias obras interessantes que contribuam com a vida de vocês, que facilite a vida de vocês aí nos vestibulares que são tão cruéis e que nos engrandeçam enquanto seres humanos. Então, na semana que vem a gente vai ter o super desafio de 2022, vou lançar para vocês aí as obras escolhidas e aí a partir disso a gente volta com as resenhas. Então, super obrigada por esse ano e eu espero que vocês continuem comigo. Então, até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau!